Olá, profissional de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, você já deu aquele joinha? Então, vai lá e dá aquele like. Se você não é inscrito, marca o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. E olha que são bem interessantes. Bom, o vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a NR18. Então, esse é o nosso vídeo 2 sobre a NR18. Então, se você se lembra, a NR18 foi revisada e a NR18 fala sobre indústria da construção, ou seja, construção civil geral. Vamos lá. Agora a gente vai continuar. Então, nós vamos falar sobre as áreas de vivência. O que aconteceu no item 18.5? Então, se você se lembra, 18.5 vai falar sobre as áreas de vivência. O que a gente percebeu? A gente percebeu uma melhora no texto. Então, o texto ele ficou mais claro, mais detalhado. Ele fala sobre a projeção das áreas. A gente já sabia as condições mínimas que tinha que ter, claro, das áreas de vivência. Não dá para você ter os colaboradores numa área ruim. Só que o que ele fala? Ele fala condições de conforto. Antes ele falava das questões mínimas de segurança, de privacidade, mas ele deixa muito claro as questões de conforto para o colaborador. Um outro item que ele fala também é a questão de perfeito estado de condição, higiene e limpeza. Antes ele trazia muito mais a questão de higiene, agora fala sobre limpeza também. E um item que foi incluso foi as instalações, elas devem estar conforme a NR24. Então, se você se lembra, a NR24 foi revisada. Se você não se lembra, não acompanha nosso vídeo, clique aqui em cima e dê uma olhadinha na NR24. Ele também fala sobre a questão das instalações sanitárias. Claro que a gente sabia que tinha que manter higienizada, né? Óbvio, quem não gosta do banheiro limpinho, né? Só que agora ele fala diária. Então, ele fala que as instalações sanitárias têm que ser higienizadas diariamente dos módulos. Então, ele traz isso muito explícito na norma. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte, o item 18.6, que fala sobre as instalações elétricas. Se você lembra, no texto antigo da NR18, na linha C, ele falava que tinha que garantir que as partes vivas sejam mantidas inacessíveis e protegidas. Aí você fala assim, poxa, inacessíveis e protegida de todo mundo? Agora não, agora ele traz especificado. Então ele fala assim, na linha, continua sendo a linha C, só que ele fala que as partes vivas elas têm que estar inacessíveis e protegidas para os trabalhadores não autorizados. Claro, o pessoal que é autorizado e que tem o treinamento vai mexer lá para fazer a manutenção. Claro, sem problema. Então, você viu que ele detalhou isso dentro da norma. Agora no 18.7, ele fala, esse é um item novo, ele fala sobre as etapas da obra. Então, na NR antiga, ele já falava sobre demolição. Só que agora a demolição ela foi incorporada nas etapas da obra. E dentro do item demolição, ele traz o plano de demolição. Isso antes ele não mencionava claramente, ele mencionava as etapas. E dentro do plano de demolição, o que você precisa ter? Então, claro, falar sobre os riscos ocupacionais, que isso ele vem insistindo e martelando em cima da gente o tempo inteiro na nova NR18. Então, os riscos ocupacionais, riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. E ele fala, claro, os riscos ocupacionais com potenciais em cada uma das etapas, ou seja, você tem que detalhar o risco que vai ter em cada uma das etapas, os potenciais riscos. Então, isso é bem bacana. E, claro, as medidas preventivas a serem adotadas. Isso a gente já sabia, já tinha que fazer, só que isso tudo tem que estar dentro do seu plano de demolição. Falando um pouquinho sobre a parte da fundação. Então, esse é um item bem importante. Ele proibiu o uso de tubulão com ar comprimido e de tubulão com escavação manual com mais de 15 metros de profundidade. Proibiu, literalmente. No item 18.8, que vai falar sobre escadas, rampas e passarelas, claro, a gente já sabia que as escadas elas precisavam ser antiderrapante, né, dificultar o máximo possível que as pessoas escorregassem. Claro, a gente não quer ter acidente da obra. Agora ele traz de forma clara que as escadas portáteis precisa ter degrau antiderrapante. Ele falava um item sobre as escadas portáteis, mas não estava claramente explícito. Agora falando um pouquinho sobre o 18.10. O 18.10 ele vai falar um pouquinho sobre máquinas, equipamentos e ferramentas. Então, o que entrou mais especificamente nesses itens? Então, para as máquinas propelidas com massa superior a 4.500 kg, ele pede a cabine climatizada. Então, se você viu o nosso primeiro vídeo, lá falava o prazo que você tem para fazer essa adequação. Então, fique atento, volte ao nosso vídeo anterior e veja os prazos. Além da cabine climatizada, o que você tem que ter? Você tem que oferecer alguns tipos de proteção. Então, proteção contra a projeção de objetos, claro, contra raios e intempéries e contra acidente. Claro, você não quer que o operador se machuque.
Nas cabines de guindar, entrou o item sobre climatização. Então, tem que climatizar a cabine e lá na tabela, no nosso vídeo 1, a gente mostra o prazo que você tem para fazer isso. A tensão de 24 volts em guincho coluna. Então, claro, tem que ter botão e o manipulador a cabo. Isso é um item que está muito explícito lá na norma também. Agora, falando um pouquinho sobre a parte de movimentação, que é o item 10.11, ele vai falar sobre movimentação e transporte de materiais e pessoas, que são os nossos elevadores, né? O que entrou de diferente? A instalação de orímetro no elevador. Então, tem que ter. Outra coisa também que vai ter que ter instalação de orímetro são nas plataformas elevatórias. Isso está dentro do item 18.12, que fala sobre andaimes e plataformas de trabalho. Então, tanto na parte dos elevadores quanto na parte das plataformas entrou a parte do orímetro, a instalação do orímetro. Já no item 18.13, que fala sobre sinalização de segurança, o que a gente vai ter? Então, se você se lembra, na linha C, ele falava sobre advertir contra os riscos existentes. E aí, claro, ele falava sobre risco de queda de pessoas, queda de materiais. Entrou o item sobre choque elétrico, então tem que advertir sobre o risco de choque elétrico também. O que foi excluído dessa linha? Ele excluiu a parte de mencionar os EPIs específicos. Por quê? Porque você já vai colocar ele dentro do seu PGR. Outro item que a gente viu que saiu também é advertir contra o perigo acidental de partes móveis. Por quê? Porque isso já é mencionado na NR12, então ele suprimiu do texto na NR18. Um outro item que a gente percebeu também que foi suprimido foi a questão de passagem com o pé direito inferior a 1,80 m. Isso não está mais aqui. Então, isso vinha dentro do item de sinalização. Não tem mais, foi excluído. Agora, falando no item assim que a gente sentiu uma mudança significativa, que é no item 18.14. Se você se recorda, na norma anterior ele fala sobre treinamento. Agora ele chama de capacitação. Então, tem que atender a NR1. Claro, se você se lembra, a NR1 passou por alterações e ganhou uma encorpada. Então, você precisa atender a NR1. Dentro do item de capacitação, ele criou um anexo chamado de anexo 1. Então, dá uma olhadinha lá no anexo. E ele vai detalhar para você os treinamentos necessários. Então, se você se lembra, a parte de treinamento da NR anterior, ele falava sobre o treinamento introdutório, que era de 6 horas, agora não. Agora a gente vai ver uma diferença. O introdutório, que era no admissional, agora ele passou a ser chamado de treinamento inicial. Claro, é lógico, né? Tá iniciando na empresa, treinamento inicial. E a carga horária? A carga horária era de 6 horas, agora é de 4 horas. E ele fala que esse treinamento inicial é um treinamento de segurança básico. Antigamente ele só trazia como treinamento introdutório. O que mais a gente percebeu de diferença? O treinamento, ele, claro, o inicial tem que ser presencial, ele está descrito. Se você se lembra, na NR1, ele fala que pode ter treinamentos à distância, o treinamento EAD, desde que a norma permita. A NR18 diz que não, esse treinamento inicial, ele tem que ser presencial. Então, portanto, esqueça o EAD no inicial. Outra coisa que nós percebemos foi a inclusão de treinamentos periódicos. Ele não falava sobre treinamentos periódicos, agora ele fala. E ele define as cargas horárias ainda e a periodicidade. Então, treinamento periódico com carga horária definida e reciclagem definida. Então, isso está no quadro 1. Então, no anexo 1, dentro do quadro 1, ele traz uma tabela lá com todos os treinamentos, inclusive os treinamentos de guindar, de movimentação de carga. Claro, um outro item que ele fala é obrigatória avaliação. Ah, sério, tem que fazer avaliação. Exceto no treinamento inicial, que seria a integração, que a gente chamava de integração, que agora é de 4 horas. Esse não precisa avaliação. Não é obrigatório. Se você quiser fazer, pode fazer, mas não é obrigatório. Mas os demais treinamentos do quadro 1, obrigatória avaliação. Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários? Deixem abaixo. Ah, deixe um comentário para mim aí no YouTube. Assim você aumenta a nossa visibilidade. Lembrando que o Grupo Share terá um curso sobre GRO-PGR, agora em março. Fique ligado, o curso é comigo e vai ser bem legal. A gente está desenvolvendo um trabalho com muito carinho. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.